Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like e se inscrever no canal. Hora de falar sobre o vexame do Cruzeiro, mais um sob o comando de Tite, que começa a balançar por mais maluco que possa parecer. Cruzeiro tomou 4-0 do Botafogo na noite dessa quinta-feira no Newton Santos na estreia de ambos no Campeonato Brasileiro, os 4 gols marcados no segundo tempo. Danilo 2 vezes, Matheus Martins e Arthur garantiram o placar elástico a favor do time de John Textor. Terceira derrota seguida do Cruzeiro, que já havia perdido para o Atlético Mineiro, para o Democrata, agora para o Botafogo. Na primeira partida da temporada, o Cruzeiro também havia sido derrotado pelo Pouso Alegre. São 4 derrotas em 6 partidas. E esse início terrível contrasta com a ótima fase deixada pelo técnico Leonardo Jardim. Só mais uma sobre o Cruzeiro. Fernando, atacante de 20 anos de idade, fechou com o Santa Clara de Portugal. O Cruzeiro não recebe qualquer compensação financeira e fica apenas com 50% do valor de uma venda futura. Para completar sobre o Botafogo, crise total extracampo. John Textor apareceu, garantiu que vai pagar todo o transfer ban e as outras questões, mas o clima é péssimo. E surgiu ao longo da quinta-feira a notícia de que, se não fosse a justiça a vetar, o Textor teria vendido o Danilo e também o Montoro, ambos para o Nottingham Forest. O Botafogo tem uma dívida de mais ou menos 20 milhões de euros com o Forest. Diante dessa dívida e com o repasse dos jogadores, sobrariam para o Botafogo apenas 13 milhões de euros. Graças à justiça, essa operação não foi adiante. Você vai seguir falando, se você acha que o Gerson está desperdiçado jogando como está, ou se você acha que o Gerson tem que jogar mais por dentro, ou você acha que o Gerson tem que jogar... Olha isso aqui, HG, tá desmerecendo. Eu acho que o Gerson, eu acho que o Gerson tem que jogar por dentro. Eu prefiro o Gerson jogando por dentro que é aberto pela direita. Agora, cabe ao Gerson também ter um entendimento. O Elton falou sobre a postura, sobre o jogador entender em campo o que ele tem que fazer, apesar da orientação do técnico. A gente falando sobre como o time do Cruzeiro se comporta, por exemplo, na marcação. Cara, se tá difícil pro Gerson jogar atuando daquele jeito, ele pode entender que ele pode fazer diferente. Por que o Gerson não pode ele falar assim, pô, eu não tô conseguindo render o meu melhor jogando aqui aberto na ponta direita de costas pro gol, por que eu não vou dar um passo à frente? Ou eu vou tentar buscar a bola mais próximo do meio de campo, ajudar a criar, por que ele em campo não tem essa postura então? Este é um ponto que eu quero trazer. Essa variação que você está fazendo é por causa de um jogo, por causa do jogo de ontem? Não. Eu tô falando da questão da postura, de entender a postura do jogador. Trazendo para aquela discussão da postura que você falou, sobre por que os jogadores não podem, em campo, entender o melhor para eles. Concordo. Então, isso cabe também para um Gerson que não atua bem quando ele tá, ou até então não atua bem, aberto pela direita. Cara, só isso. É só isso que eu tô batendo na tecla. É porque a gente tá pegando o jogo de ontem como recorte de tudo. Mas o jogo é sujeito de tudo. O jogo eu falei desde o começo. Gente, eu tô falando aqui, ó, discussão. Então é diálogo, desculpa. Vamos embora, todo mundo. Diálogo. Porque eu falei desde o primeiro jogo. Vamos lá. Cruzeiro Por que vocês estão pegando? O Gerson, o Gerson joga melhor. Cara, há 2 semanas, 3 semanas, foi unânime aqui. O Gerson joga fácil em qualquer uma das 3 posições que Entretanto, todavia, então, gente, é um jogo. O jogo contra o Curitiba, ele pode entrar de novo como titular, no mesmo lugar, no lugar do Christian, e arrebentar com o jogo. Para isso o time Porque tem que ele melhorar. tem talento. O todo tem que melhorar também. Que o contexto que a gente imaginava do Gerson, do time ajustado. Então, beleza. Sem O time aí é do Tite. sobre a reunião de agora à tarde na Toca 2, acabei de receber aqui a informação. Embora tenha gente que duvide, né? Enfim. Não. É para lavar roupa suja, mas é uma lavagem pesada. Tá o que eu recebi aqui agora. Normal. Tem nada além disso de anunciar saída, venda de jogador. Aqui, essa reunião especificamente está aqui, ó, para lavar roupa suja e fazer cobranças pesadas. É o mínimo que se espera. Normal. HG, dito isso aqui, eu vou agradecer meu amigo Paulinho Azeredo, que me mandou uma mensagem aqui, ó. Do Elton Novaes, né? Crise. Crise. A palavra crise vem da origem do vocabulário latino crises, que significa momento de decisão, de mudança súbita. Ou seja, o Cruzeiro está em crise. Obrigado, Paulinho. E ninguém está aqui achando que isso é bom, maravilhoso. Não, é só para poder entender o momento do Cruzeiro, para a gente tratar com a devida
seriedade esse momento. E isso que o Cruzeiro está fazendo, de lavar roupa suja, não pode esperar muito não, cara. Claro que não pode, porque gente. Se o Cruzeiro... Qualquer 4x0. Aqui, eu falei que é natural, isso é natural. É isso. Qualquer tipo isso. de goleada, qualquer tipo tomou de goleada, jogo é obrigatório, tem que ter. Que é um jogo absurdo. Se não você tiver, perder para um loucura. time fraquíssimo dentro de casa, isso aí acontece no futebol, tá? Isso aí é natural e tá certo o Cruzeiro de chamar a atenção de toda a comissão técnica, de todos os atletas na tarde de hoje. Só que você tá, pelo que você está dizendo aí, o que eu estou entendendo é que você, Elton Novaes, está apontando para todos nós que estamos dividindo este programa com você e achando que nós estamos avaliando e tomando qualquer tipo de posicionamento diante do jogo de ontem. O jogo de ontem foi sui generis? Foi. Sim. O que aconteceu no Clássico ontem deve ser encarado como algo normal de início de temporada? Não. Não pode. Não pode. E outra coisa, se o Cruzeiro fosse o Botafogo, com os problemas institucionais, problemas estruturais, dívida, rolo, um cara boquirroto desgraçado que é o dono do clube, que fala um monte de groselha e só aparece na boa, ou então para fazer onda. Mas o Cruzeiro não é, cara. Então se nós colocamos o Cruzeiro aqui... O meu amigo acabou de lembrar, inclusive um abraço para ele, o Ian, o Zuc, cruzeirense do Dente, acabou de mandar mensagem. Nós nem falamos que o Botafogo estava em crise. O Botafogo estava em crise. Institucional pesadíssimo. Transfer ban, jogador. Pesadíssimo. Gente, Danilo e Montoro só jogaram por causa de uma liminar. De uma liminar da Justiça do Rio. Os caras que destruíram o jogo só jogaram por causa de uma liminar da Justiça. Então, assim, o Botafogo estava em crise antes, o 4x0 coloca o Botafogo como líder do Campeonato Brasileiro, e agora o Botafogo tá aí, tranquilo. O Textor saiu grandão lá, a gente viu no VT, o Textor saiu grandão, agora tá tudo resolvido. Vou colocar aporte, vai ter dinheiro. Então, sim, um jogo decide se um time tá em crise ou não. O contexto decide se o time tá em crise ou não. Claro. Um jogo muda patamar. Um jogo mudou o patamar do Cruzeiro ano passado. O jogo Paulo, São Paulo claro. mudou patamar. Um jogo muda patamar. O jogo de ontem muda patamar. Mas se o Cruzeiro tivesse ganhado, se o Cruzeiro tivesse ganhado do Atlético, o clássico, 1x0, gol suado, e ontem tivesse perdido de 4x0, talvez a pressão fosse menor. Mas jogou contra o Atlético e perdeu de pouco, principalmente no segundo tempo. Aí que é o problema. Aí que nós precisamos refletir. O Cruzeiro começa a ter problema perdendo para o Democrata. Por que o Cruzeiro tem tantos problemas na virada do primeiro para o segundo tempo? Ah, mas você vai pegar o recorte dos dois jogos? Sim, porque eram dois adversários. Ou dos três, o Valor acabou de falar do segundo tempo contra o Democrata. Eu estou pegando só de Atlético e de Botafogo, por serem adversários. Titulares também, né? Brasileiro, com times titulares e tal. Essa queda do primeiro para o segundo tempo, ela precisa ser discutida. Claro. E ela Por não que é ela só tá acontecendo? física, ela é estrutural também. E mental. O time se desmancha. E mental. Então, assim, não dá, cara, para tratar com normalidade. E o Cruzeiro não está tratando tanto que vão levar lá e vão lavar roupa suja agora. E vão discutir o que está acontecendo. E se tiver que fazer mudança, e se forem mudanças drásticas, elas precisam ser feitas. Porque é natural que a cobrança seja muito maior, inclusive da imprensa. O torcedor fala, pô, mas não é... Ah, mas ninguém pode apontar e dizer, ah, mas no rival... não. Não era pesada no rival, não. Ontem eu vi traços de... Ontem, eu vendo o Cruzeiro jogar contra o Botafogo, eu vi traços dos piores momentos do Atlético nos anos anteriores. Que era um time fronha, palmolice, preguiçoso, marcando... Aqui, presta atenção no gol, que pareceu gol de pelada, né? Aquele gol que... Foi o quarto. Gol. Parecia gol de pelada. Presta atenção no Fabrício Bruno. Não tô apontando para um, para outro, não. Fabrício Bruno foi dividir uma bola próximo do meio-campo. Pisou fofo na dividida. A pergunta sobre mudanças profundas na formação já para o jogo contra o Betim, você acredita? Acredito. E quem que sai, quem que entra para você? O Arroio, para mim, vai entrar como titular. Isso aí é Arroio inegociável. Christian volta? Espero que o Christian volta. No lugar de quem? No lugar que o Gerson estava jogando, para o Gerson atuar no lugar onde o Lucas Silva está atuando. Então o Lucas Silva senta. O Lucas Silva senta. Neste momento, senta. Romero mantém. Matheus Henrique não. Não. Então o William volta. Wagner ou o William? Esse é um grande, belo 6 por meia dúzia, viu, por enquanto, nessa temporada. Não está fazendo diferença. Vidalba joga? Se tiver condição, titular absoluto. Absoluto. Né? Absoluto. Ele tem que retomar, até porque ele saiu por lesão. Aliás, o Tite sabe, isso aí no futebol, isso é praxe. Aliás, tem uma música... Se o cara sai por lesão, ele retoma o Tem lugar. uma música que o Negrão toca lá, que é o nosso DJ lá do Jogo Aberto, o Negrão toca lá, que é o que é que eu sou sem Jesus? Nada. Jesus, me ajuda, Jesus. Eu fui na toca quando você foi contratado, vi um treino seu, cheguei aqui, falei com o Valu. Falei, Valu,
Eu acho que ainda era o... um baita jogador, tá? Eu acho que quem treinava o Cruzeiro na época era o... Quando ele chegou? Quem? Não, o Seabra. Era o Seabra. Não era o Seabra? Tá exposto, né, HG? Aí eu vendo lá, né, cara, o Cruzeiro treinando e tal, eu vendo Jesus no treino e falei, cara, gostei, esse cara tem futuro. Aí chega uma proposta de 10, aí você não vende, aí você vende o seu lateral titular absoluto por 10, mais 2 de bônus? É meio louco isso, não é não? Você segura um zagueiro que não é titular, não chegou uma proposta de 10 nele. Ah, mas ele tem potencial, eu também acho que tem. Mas o momento dele agora, sabe porque se ele não firmar, e ele não deve firmar como titular, o torcedor já começa, e aí o valor dele de mercado... Você também me dá um abraço. Você fala e no final das contas está do meu lado. E até por isso as pessoas no Cruzeiro precisam de falar a respeito, se a venda do Kaique acontecer mesmo. Por que optou-se de não vender um zagueiro quando você tinha, por exemplo, o João Marcelo, mas optou-se de perder os 2 laterais? Mas isso aí nós concordamos. Nesse aspecto aí nós concordamos. HG, numa boa, eu acho que o melhor, não vou levar aqui em consideração a parte financeira, porque né, não tenho acesso ao Cruzeiro, mas olhando pela parte técnica, cara, eu acho que não dá, ainda mais depois do que a gente viu ontem, já falei isso na rádio, do Cruzeiro agora, depois desse recorte, porque não estamos agora falando de Campeonato Mineiro, não. Nós estamos falando do Botafogo, que não está vivendo um grande momento, e o que a gente aconteceu ontem. Cara, teria que manter um dos 2 laterais. Você liberar os 2 laterais, até mas entendo você fala que... isso pro ano todo? Não, porque cara... a questão do Cauã é que ele ficaria aqui até julho. Agosto ele sairia. Agosto, né? Agosto porque sairia. eu acho que, olha, é difícil demais você encontrar um bom lateral no mercado. Tem que chegar, fazer uma adaptação. E o Cruzeiro hoje, cara, tem 2 bons laterais, muito bons. Então eu acho que repensaria isso. Até se falar assim, mas quem você manteria, quem você... Eu deixaria o Kaique aí, que já é o titular, e até a questão do garoto que pode sair no meio do ano, então eu liberaria no meio do ano e manteria isso, porque eu acho que, cara, ele começa a ter um problema que vai além dessa questão que nós estamos debatendo aqui, é de peças. Você quer arrumar um cara no mercado, o Cruzeiro teria só um detalhe, nesse momento da negociação, o Cruzeiro já se acertou com o Como. O acerto que falta neste momento é o acerto menos difícil para o clube que quer contratar, que é do Como com o Kaique. Então, o Cruzeiro já passou, tá? Então, mas aí... Eu espero que está errado, tá? Mas é um erro, tá? Só para deixar claro, isso é um erro, tá? Tá, então... O Kaique está errando. Pera aí, só para eu entender. O valor que o Cruzeiro quer pelo Kaique já está sacramentado. O Cruzeiro já se acertou com o Como. Porém, a informação que até o Guilherme Souza trouxe pra gente é que os empresários queriam aumentar. Aí a parte do pai para ter aumentar para entrar uma parte maior. O Kaique é dono de 20%. Mas eu não creio que então, essa quem parte está negociando um aumento é os empresários. Os empresários. Porque a parte do Cruzeiro, eu falei, né, da minha impressão, que o Cruzeiro quer vender os 2 laterais desde o início da conversa. E é muito simples, porque quando não quis, disse não para o Zenit e disse não ao Flamengo. Ponto. Então o Cruzeiro já se acertou com o Como. Neste momento, eu acho difícil uma reviravolta. A não ser que realmente o Kaique fique... Eu não vejo o Cruzeiro fazendo um movimento de vamos repensar aqui e oferecermos uma reestruturação contratual para o Kaique, que tem contrato só até o final de 27. Eu posso estar enganado. Mas se isso acontecer, é uma mudança de rota do Cruzeiro, tá? Tem que deixar bem claro que neste momento o Cruzeiro já lavou as mãos, já se acertou com Como, agora é Clube Italiano e Kaique. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.